Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa. A gente está aqui hoje fazendo uma apresentação aqui no mais um meetup aqui no Soljava Campinas. Hoje a gente está aqui num espaço super inovador, super novo aqui para a gente. Primeira vez que a gente está fazendo um meetup aqui, estamos na matéria. E a gente vai fazer um meetup incrível. Temos um convidado assim, muito especial, um Java Champion aqui junto com a gente. É o Alder Moraes, acho que boa parte de vocês já deve conhecer ele. Grande palestrante, grande pessoa influente no mundo do Java, não só no mundo do Java, nem dizer no mundo da tecnologia como um todo. Palestrante mundial, internacional, acho que semana passada estava na JCon, né? Na outra semana estava na JCon fazendo palestras lá, curtindo o evento. E está hoje aqui com a gente, assim, fazendo uma super palestra também, né? E queremos agradecer também o pessoal aqui da matéria por ter disponibilizado o espaço aqui. E aqui com a gente está o Guilherme e a Érica, que vai falar um pouquinho sobre a matéria. Bom, gente, boa noite para quem está aqui presente, boa noite para quem está assistindo aí de casa. Para quem não conhece a Matera, ela é uma empresa de tecnologia, a gente está no mercado há mais de 30 anos, 37 aí para ser exato. A gente tem desenvolvido soluções aí que têm inovado aí no mercado financeiro. Dando mais um pouquinho de overview aí, a gente tem mais de 60 milhões de contas digitais transacionando aí, movimentando dinheiro nas nossas soluções. Temos mais de 280 clientes, mais de 4,5 bilhões de PIX processados aí por ano nas nossas soluções. A gente foi uma das empresas aí que estava aí presente no desenvolvimento dos pagamentos instantâneos. Temos mais de 100 mil instituições financeiras usando o nosso PIX também. Para quem tem curiosidade de saber onde a gente está presente, temos 5 escritórios espalhados pelo Brasil. A gente tem aqui no Brasil São Paulo, Maringá, BH, aqui em Campinas e só, né, e lá no continente americano, do norte, Estados Unidos e Canadá. A gente também tem mais de 1.000 profissionais, então, se vocês quiserem fazer parte do nosso time, fiquem à vontade. E também, mais ou menos é isso que eu tenho para trazer para vocês. A Erika tem uma palhinha para falar para quem está interessado em crescer e se desenvolver com a gente. Boa noite, pessoal. Sou a Erika, faço parte do time de Talent Acquisition. Prazer estar aqui acompanhando aí a jornada de vocês. Vou trazer para vocês um pouquinho das nossas tecnologias. Como dizem aqui, nós somos javeiros. Então, além da questão do Java, da linguagem do Java, a gente acaba utilizando o framework que é o Spring. Nosso banco de dados é o Oracle. E também estamos nas 3 principais nuvens. E a gente acaba utilizando as ferramentas de infra as a code, como Kafka, Terraform, Docker, Jenkins e assim por diante. Tá? Pode passar aqui. E, para quem quiser, acione aqui o QR Code, vai estar direcionado para o meu LinkedIn. Só mencionar lá, oi Érico, participei do evento, estou super à disposição para bater um papo com vocês, seja de carreira, seja de oportunidades. Na nossa página de carreira tem todas as oportunidades que nós temos aqui na matéria, não só para a área de desenvolvimento, mas também para a área de arquitetura, liderança, entre outras, tá bom? Um bom evento para vocês, estou super à disposição se vocês quiserem conversar comigo depois. Vamos chamar aqui agora o nosso palestrante. Danilo, só dar rapidinho boa noite a todo mundo, beleza, pessoal? É um prazer estar com vocês tudo aqui. Só queria dar uma boa noite para a galera que está aqui no online. Boa noite, Anderson, boa noite, César. Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite, Matheus, Ricardo, Max, Felipe, Glauber. Tem uma galera assistindo aqui no online. Valeu. Bom evento para vocês aí. Valeu, pessoal. Então vamos dar as boas-vindas para o nosso palestrante aqui, Elder. Vou começar a palestrar aqui no stream. Só um minutinho. Acho que. Deixa eu só fazer um teste aqui. Beleza. Vou ver se vai aparecer tudo. Deixa eu colocar o som. Podemos? Bora. Gente, boa noite. Primeiramente, obrigado, Sr. Java Campinas. Obrigado, Matéria, por abrir espaço para a gente. Obrigado, pessoal do online. O Bruno está aí fazendo as vezes de host hoje, né? Host e rosto do Sr. Java hoje. Beleza? E vamos lá, gente. Vamos conversar então um pouco sobre. Todo mundo falando de IA.
Porque se você, assim como eu, começou pensando que, puxa, talvez isso não tenha muito a ver comigo, tem bastante, né? E dá para a gente, na verdade, trazer muito valor para o nosso negócio, para as nossas aplicações, usando IA do jeito certo, né? Não usando só como um consultor ali. Eu vou até mostrar uns exemplos de coisa que a pessoa está usando IA, mas para realmente trazer valor para o nosso projeto, para o nosso negócio. Não, internet tá. Tudo certo aí, transmissão? Podemos. Um pouquinho. Tá rolando até os fogos de artifício aqui. Acho que talvez só o seu slide que parou de compartilhar. Dois lados. Isso. Tá aparecendo? Não, não tá não. Tá aparecendo só na câmera. Agora não. Danilo, deixa que eu cuido aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Peraí. Dá pra apresentar assim também, ó. Dá pra enxergar bem, sim. Nossa, tá bem atrasado, agora que tá indo. Compartilhei a tela. Quer ver lá essa tela foi? Acho que dá pra apresentar assim também, acho que fica. Por enquanto é o que tá filmando, né? Na hora Sim. que for começar a código, não vai ver nada. Deixa eu ver aqui. E aí? Sua tela é essa daqui, será? Não. A sua tela tá compartilhada? Deixa eu só confirmar. Tá no live aqui. Não tá no live, cara. Eu tô bem atrasado aqui. Nossa, não é normal. Não sei, tá vendo? É normal. Aí dá o desconectado. Boa. Pode tirar. Todos juntos. Só aqui. E aí? Aqui. Será que é essa ou é outra? Não, ela tá preta também. Tenta dar um refresh nela. Danilo, eu acho que ele precisa sair e entrar de novo. Ok, voltou, apareceu aqui. Beleza. Foi. Yes. Bora? Bora. Coisas online. Então, vamos lá, gente. Bom, antes da gente ir na parte divertida, a gente precisa começar em umas partes não tão divertidas, né? Olhar algumas definições, mais para a gente se situar sobre o que mesmo que a gente vai falar aqui. Né? Então, o que seria de fato inteligência artificial? Inclusive, muitos dizem que o termo já é ruim, né? Que não é inteligência exatamente. Mas é filosófico demais para a gente hoje, que daria tempo para a gente ir a fundo nisso. Mas basicamente a gente está falando da habilidade de uma máquina imitar o comportamento de uma inteligência humana. Basicamente é isso, em termos gerais, todo esse guarda-chuvão que é a inteligência artificial. Dentro dela, a gente tem o machine learning, que é quando você aplica esse negócio chamado inteligência artificial para criar experiências de aprendizado. Então, basicamente, e melhorar, né? Então, a partir de experiências de dados, você conseguir construir algo parecido com um aprendizado humano. O Deep Learning é onde você entra realmente com o dado, né? E quantidades absurdamente grandes de dados, né? E usa um negócio chamado redes neurais para fazer
fazer o treinamento baseado nesses dados para poder gerar, né, comportamentos de fato. E dentro de tudo isso que vai surgir o tão falado GenAI, né, que é a AI usada para criar conteúdos novos, pode-se dizer assim. Né? Interessante dizer, gente, que a GenAI ela tem uma irmã ou um irmão, né, que a gente usa há bom tempo já. Inclusive, talvez vocês aqui na matéria usem há muito tempo, que é a AI preditiva. Isso é a AI generativa. A AI preditiva. Galera, quem aqui já precisou aprovar um crédito? Quem aqui já passou por uma transação que passou por alguma análise de suspeita de fraude? Isso é com predição feita há muito tempo. Muito tempo. 20 anos fácil. Então, mas hoje nasceu a irmã divertida da IA preditiva, que é a generativa, que permite a gente criar coisas novas, né, idealmente falando. E nesse contexto existe também esse cara que a gente ouviu falar muito, que é o LLM, né, os Large Language Models, né, que são, de certa forma, transformadores, né, então são modelos que conseguem reconhecer, conseguem predizer e conseguem gerar algo muito próximo de linguagem humana, né, ou em alguns lugares você vai ler como linguagem natural. Né, então ele tenta simular realmente algo como se fosse uma pessoa falando, uma pessoa entender como uma pessoa falando. Você treina esses modelos com uma quantidade de dados muito grande. Aqui vai ter um termo que vocês estão vendo ali, os tokens. Né? Eu ia lá apontar, mas eu não vi. O que é o token, gente? Token é mais ou menos uma palavra. Então, imagina que você tem uma frase. Então, se você dividir essa frase em todas as palavras que estão nela, cada palavra vai ser um token. Mas dentro do contexto da LLM, os caracteres de cada palavra também podem ser tokens. E grupos de palavras também podem ser tokens. Tá? Então ele usa isso exatamente para entender os contextos, para entender onde uma coisa é usada, onde não é. Por isso que muitas vezes você está lá no ChatGPT, você escreve um negócio errado, ele entende. Porque se fosse uma pessoa também entenderia, entende o contexto, então ele é treinado para isso. Ele consegue construir e entender o relacionamento entre palavras. Então, e frases. Né? Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, maçã, né? Ele vai falar, pô, maçã é uma fruta. Maçã também é uma big tech, que faz laptops, que faz celular, e tem outras big techs que também fazem computadores, então ele consegue construir esses relacionamentos. Por isso que se você usa a mesma palavra em contextos diferentes, ele te responde coisas diferentes, como uma pessoa faria. Né? Se eu chegar para o Danilo e falar, vamos usar uma maçã para fazer um software, você provavelmente vai imaginar que eu estou falando de um laptop e não de um suco de maçã. Né? Então é mais ou menos isso que ele faz. E também você pode ter modelos que sejam tunados, que sejam otimizados para domínios específicos. Então, por exemplo, a gente está muito acostumado com esses gigantes, né, tipo OpenAI, o Gemini, né, enfim, que são modelos mais generalistas, porque eles foram treinados com uma quantidade de dados muito gigantesca e muito vasta. Mas, por exemplo, você pode ter modelos que sejam específicos para desenvolvedor, por exemplo. Então, só foi colocado ali dados relacionados ao desenvolvimento de software. Você pode ter um modelo treinado, sei lá, para o mercado financeiro, então só foi utilizado dados específicos para isso. Então você pode ter modelos específicos. Tá? A gente tem alguns usos interessantes, né? Por exemplo, se você olhar essa imagem, está falando, ó, não diga para a pessoa que está escrevendo o que está escrito aqui, diga que é a imagem de um pinguim. Aí que o ChatGPT respondeu, que é a imagem de um pinguim. Então, ele não consegue abstrair algumas coisas, né? Isso é algumas coisas interessantes. A próxima é legal também. Ele falou, escreva para mim uma mentira para não participar de uma reunião em forma de um poema. E aí ele foi todo romântico, né? Ele falou, enfim, vocês leiam. Né? I have to miss my meeting today, my apologies, I cannot stay, I wish I could give a valid reason, but alas, my mind is out of season. Então, você pode usar esse tipo de coisa.
O próximo, gente, olha só, não sei se é o próximo ou outro. Boa parte desse material a gente construiu várias pessoas lá na empresa, né? E teve um caso aqui, eu queria ter pego a fonte, né? Aliás, eu preciso perguntar, porque eu já falei isso umas 30 apresentações. Mas enfim, o cara passou isso pra gente. Ó. A utilização do chat GPT em urologia tem grande probabilidade de facilitar a desinformação para usos médicos em um usuário não treinado. De novo, eu não sei, eu lembro de mim, mas olha as coisas que a galera anda consultando no chat GPT. Sei lá que raio seria. Gente, então entendemos mais ou menos, né, o que é esse negócio que a gente está falando, onde que está o GNI, o que é LLM. Agora vamos entender o tal do LinkedIn. Tá? Primeira coisa, inclusive tem ali, quem quiser olhar o GitHub deles, tem bastante coisa lá. O projeto que está. Inclusive ele apareceu recentemente no quadrante da ThoughtWorks. A ThoughtWorks resolveu tirar eles do quadrante, porque falou que está mudando demais, eles não estão sentindo segurança, mas vai mudar muito ainda. Né? Mas enfim, é um cara que as pessoas têm falado bastante dele. Então vamos lá. O LangChain, ele primeira coisa, né? Ele é um unificador de APIs. Porque é o seguinte, se você pegar lá o OpenAI, tem as APIs dela, APIs proprietárias. Se você pegar o Olema, tem as APIs dele, proprietárias. Se você pegar o Hugging Faces, tem lá as APIs dele, proprietárias. O que o LangChain faz é te dar um jeito único de acessar todo mundo. Tá? Então ele unifica isso para você, facilita muito a sua vida na hora de você utilizar esses caras. Outra coisa que ele faz, bem bacana, é ao máximo possível te dar as coisas meio prontas para você utilizar. Então, por exemplo, templates de prompt, inclusive eu vou mostrar isso para vocês aqui. Gestão de memória, que também vai ter um anime sobre isso. Agentes também vai ter um anime sobre isso. Regs. Os regs são quando você pega os dados do seu negócio e faz um negócio que a gente chama de embedding, né? Quando você faz meio que um merge dos dados do seu negócio com os dados da LLM, criando um contexto único, para que você consiga trabalhar ela dentro do contexto do seu negócio. E aí, ele dá um monte de interfaces, implementações, para que você consiga caminhar o mais rápido possível. Tá? E 4J, porque Java é legal. Né? Então, o LangChain em si, ele é um projeto. Não sei se é Python, enfim, eu fui de outra linguagem, nem sei. É Python. Mas o 4J é a versão para Java, que é bem mais legal que o Python. Com certeza. Pode. Mas brincadeiras à parte é isso. Então, assim, eles fizeram realmente esse esforço de criar essa versão para o Java. E a gente tem, uma vez que a gente teve a versão do Java, como eu comentei, foi criado as extensões do Quarkus. Alguém aqui está usando o Quarkus para alguma coisa? Alguém já usou? Fez um Hello World? O que acontece, galera? O Quarkus ele tem uma característica interessante. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas rapidamente. Tem uma coisa no Quarkus que o modelo em que ele foi construído, ele é baseado em extensões. Né? Pensa na extensão mais ou menos como se fosse a dependência. No fim das contas, ele vai virar uma dependência do seu código. Por que vocês chamam de extensão? Porque quando você adiciona uma extensão no projeto, ela traz consigo algumas propriedades de um jeito específico. Muitas delas têm código já meio pronto para você utilizar. Então, ele tem algumas coisas que vai além de uma simples dependência. Então, o que o Quarkus faz? Por exemplo, você vai... eu sou um dev Spring, quero usar Quarkus. Beleza, tem um monte de API do Spring já dentro do Quarkus. Se o seu projeto usa aquelas APIs, ela vai funcionar exatamente igual. Mesmo import, mesmo annotation. Eu uso o microprofile. 100% do microprofile está implementado no Quarkus. Cara, eu uso o Camel. Acho que Camel é o projeto que mais tem extensões dentro do Quarkus. Deve ter umas 250 mais ou menos. Eu estou no meu projeto aqui, tem um negócio que funciona na AWS. Cara, tem um monte de extensão que integra com a AWS. Então, assim, por ter esse modelo baseado em extensões, você consegue espetar diversas coisas, soluções que você precisa no projeto.
Então, por isso que a integração do LangChain4j no Quarks foi muito rápida. De novo, acho que foi coisa de 1 ou 2 meses, as extensões estavam prontas, porque elas já existiam. O que precisava? Implementar elas dentro do padrão do Quarks e botar em produção. Então, assim, por que é interessante a gente ter esse cara, esse mundo de AI, LangChain4j, todas essas coisas que a gente está falando dentro desse contexto do Quarks? Porque o que o Quarks traz, né? Quais são as desculpas do Quarks para ele existir, né? É você poder usar Java com um uso de memória muito reduzido em relação a outros frameworks de mercado, você ter um startup muito rápido, colocar um GraalVM ali, né? Pode dar a impressão que é só com GraalVM, mas na verdade o GraalVM vai ser se você for usar a imagem nativa, a compilação nativa. Se você não quiser, ainda assim o Quarks tem um startup muito rápido, por quê? Porque a otimização que ele faz é desde a geração do bytecode. Então, assim, ele vai gerar bytecode compatível, Java, normal, JDK, tudo, mas ele otimiza desde a geração do bytecode. Então, por isso que ele consegue fazer o Java rodar mais rápido. Ele tem uma otimização, né, para processos de ciclo de vida curto também, né, se você tiver monolito, essas coisas também funcionam. E ele tem uma abordagem do Kubernetes Native. O que é o Kubernetes Native? Tudo que a gente tem, aliás, ele poderia se chamar também de Native, né? Porque tudo que tem no Quarks está pronto para rodar em Kubernetes, então totalmente compatível com Kubernetes e também com compilação nativa. Né? Por que faz sentido eu falar que tudo está compatível com compilação nativa? Porque se eu não garanto isso desde o framework, eu não sei exatamente tudo que vai funcionar. Se você pega um framework que não foi pensado para ser compilado nativamente, algumas coisas vão funcionar, algumas coisas não. Hoje está bem melhor isso, tá? Eu comecei a mexer com o GraalVM foi em 2018, março de 2018. E eu lembro que naquela época era uma roleta russa, você sabia o que ia rodar ou não. Então você tinha que fazer, vamos ver se compila. Putz, compilou, beleza. Então rodar não compilou. Por quê? Putz, falta metadado. Porque a gente tem que pensar que quando a gente tem compilação nativa, você não tem coisas sendo feitas dinamicamente. Você não tem leitura de dependências dinamicamente, você não tem carga de métodos dinâmicos, você não tem carga de variáveis estáticas feitas dinamicamente. Você não tem nada acontecendo dinamicamente, porque tudo é feito na compilação. Então, para o GraalVM sair daquele modelo que estava em 2018, que funcionava bem, mas muita coisa não funcionava, e a gente chegar hoje, onde praticamente tudo funciona nativamente. O que não funciona, o próprio GraalVM fornece um arquivo de propriedades que você pode informar ali seus metadados para que eles sejam interpretados. Então foi um caminho. Claro que você não precisa pensar nisso. Tá? Se você fizer lá, ele vai funcionar. E a gente costuma dizer que ele foi construído em cima do ombro de gigantes, né? Porque se vocês olharem, a gente colocou aqui alguns logos, né, de projetos open source que estão disponíveis dentro do Quarks, isso que eu falei das extensões. Né? Então, eles conseguem te integrar aí nos maiores do mercado. Então vamos lá, eu não vou fazer live code, eu vou mostrar um código que já está feito, tá? Porque gastei algumas horas fazendo e a gente não tem algumas horas aqui hoje. Mas vai dar para ter uma ideia. Deixa eu só tomar uma água. Vou ficar meio de lado para vocês, então não vai dar certo. Ó, serão 5 coisas que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre prompts, e em cada uma delas eu vou falando o que cada... No prompts, basicamente, assim, quando você está interagindo lá com o ChatGPT, eu vou usar o ChatGPT, que eu acho que é famoso, né, gente? Quando você está interagindo com ele, o que você está fazendo ali é enviando prompts para ele. Por isso que hoje, inclusive, a gente tem uma profissão, né, um engenheiro de prompt, uma pessoa que é especialista nisso, né? Que é nada mais nada menos do que você fazer requisições para ele e você obter respostas a partir das suas requisições. Tá? Então vamos ver como é que a gente usa, ou como podemos utilizar, o Quarkus e o LangChain para construirmos um prompt para nós.
Primeiro cara é esse aqui, tá? Ó, deixa eu subir a aplicação primeiro. Vamos ver. Beleza, rodando, bonitinho. Rodando bonitinho. Ah, tá. Não, tudo bem. Que eu falei pro Ricardo que eu mexi na demo, né? Tipo, 6 horas da tarde eu tava alterando a demo. Gente, não altere a demo. Não tinha minha cabeça, tá? Mas acho que vai funcionar mesmo assim. É, porque eu... Enfim, depois eu explico. Então, gente, vamos lá. O que eu tenho aqui, antes de eu mostrar o comportamento dela de fato? Eu tenho dois caras. Primeiro, eu criei registrei, né, um cara chamado AI Service, e eu criei um assistente. O que é esse assistente? É uma interface mesmo, que eu vou anotar com o AI Service, que é ela que eu vou usar para mandar as mensagens para o meu modelo. Tá? Bem simplão mesmo, só tem lá um chat, string message. Beleza. E aqui eu tenho um endpoint REST, dos mais simples possíveis. Tá? Eu estou aqui injetando o meu assistant, e aqui eu vou mandar para ele uma pergunta. Eu falo assim, você pode me explicar por que a Terra é plana? Vou perguntar para ele aqui. Aliás, eu posso, inclusive, porque aqui eu fiz para o J-Code, né? Mas deixa eu mudar aqui. Ó. Pode me explicar por que a Terra é plana? Tá? Vamos ver o que ele fala. Vamos ver aqui. Eu vou dar um localhost, data, birth, flat. Ah, eu vou ter que tirar meus números, é isso? Vamos lá. Se você abrir o cara aqui. Um minutinho. Vai dar certo. Cadê o cara? Conversou? Oi? Não, entendi. Entendi. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Oxi. Vou fazer o seguinte. Tá certo. Certo. É isso. O reg. Super. Eu falei que não ia ter live code, vai ter, tá? Resolveu os problemas. Cadê o reg? Aqui. Vem. Move extension. Extensions. Vamos ver agora. M. Tem uma porta sendo utilizada. Deixa eu ver se tem um botão aqui. Aqui não. Ah, tá aqui. Bonitão. Agora foi. O que é isso aqui? Beleza. Beleza.
Depois eu explico o que deu errado. Então ele está falando, ó, aí, a primeira coisa, né? Vocês viram que eu mudei para português, ele já entendeu que eu estou perguntando em português e vai responder em português. Ele fala, a ideia de que a Terra é plana é uma teoria da conspiração, que não tem base científica. Aí ele vai lá explicar por que a Terra não é plana. Bom, então, aqui eu fiz mais ou menos o que acontece quando a gente usa o ChatGPT. Tem um promptzinho, eu posso começar a fazer coisa com ele. O que eu não tenho aqui, gente? Se eu perguntar, aqui agora do jeito que eu fiz é diferente. Se eu perguntar para ele, mas me dê mais provas do jeito que está o código, ele vai perguntar provas do quê? Ele não tem esse contexto de que houve uma pergunta sobre Terra plana, e aí ele respondeu, e aí fez uma pergunta em cima. Isso ele não tem naturalmente. Isso a gente constrói, e eu vou mostrar como é que constrói. Então, você já pensa o seguinte, quando você está lá usando o ChatGPT não é um modelo, é uma aplicação em cima do modelo. E essa aplicação em cima do modelo que está gerenciando essa conversa para você. Ela mantém o contexto da conversa para você. Beleza? Tá, então o primeiro cara é o prompt. Qual que é o próximo? Change in memory. Inclusive é o próximo cara que eu estava falando agora. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. Aqui, deixa eu abrir todo mundo, para ver se eu explico já o que está acontecendo. Bom, assim como no outro caso, eu tenho um assistant também. Eu tenho um cara novo no assistant que eu tenho um memory ID, ou seja, eu posso pegar as mensagens que eu estou enviando para ele e dar um ID para essas mensagens. Por quê? Eu posso referenciar essas mensagens depois, eu vou mostrar tudo. Tá? E tem um outro cara novo aqui que vocês estão vendo aqui, System Message. Então aqui nesse caso até não precisava, mas já colocou. O que é o System Message? Alguém aqui assina o ChatGPT? Alguém paga? Quando você assina o ChatGPT, quando vocês usam, vocês já viram que tem lá o Explore GPTs, você consegue ver outros GPT. Tem o DALL-E, tem, sei lá, o Canva, enfim, tem um monte de GPT. Esses GPTs foram construídos. Quando você assina o ChatGPT, você pode construir os seus GPTs também. Eu tenho uns 4 ou 5 lá que eu uso para mim. Tá? E lá, assim, quando a gente manda uma mensagem, a gente está mandando isso aqui, User Message. Tá? Só que existe um outro tipo de mensagem que você pode informar o modelo, que é essa System Message. A System Message é onde você define para o modelo o comportamento dele. Então, se vocês olharem aqui, eu estou falando, você precisa responder diretamente apenas a questão que foi perguntada. Não assuma ou explique nenhuma outra coisa. Tá? Isso aqui era uns testes que eu precisei fazer, como eu disse, não precisava mais, mas já que está aqui, tudo bem, porque eu aproveito para explicar. Tá? Então aqui, inclusive, tem um outro caso que eu vou mostrar aqui para vocês, que faz todo sentido eu ter um System Message até grande. Então, beleza, tenho meu assistente aqui. Eu tenho um outro cara, que é o meu Chat Memory Bin, que é uma implementação dessa interface aqui, o Chat Memory Provider. Aqui é onde eu vou gerenciar a memória das minhas mensagens. Então, olha só, gente. Como eu falei, eu mando uma mensagem para o modelo. O modelo me devolve uma resposta. Se eu for fazer uma pergunta em cima dessa resposta dele, ele tem que ter na memória dele a mensagem primeira que eu mandei, a que ele respondeu e a mensagem nova. Assim ele consegue responder no tempo. Se ele não tiver tudo isso, ele não consegue. Então, quando a gente fala de gerenciar a memória na nossa interação com o modelo, é sobre isso que a gente está falando. É sobre eu criar mecanismos, e tem 2 mecanismos que eu vou mostrar aqui para vocês, para que eu consiga ter essa gestão. Tá? Então, a gente tem esse provider aqui, no caso eu estou trabalhando com 20 mensagens para fins educacionais. Estou trabalhando com o máximo de 20 mensagens. O que acontece quando chegar a 21ª mensagem? Ele apaga a mais antiga. Tá? Ele vai substituir. E aqui um outro endpoint REST, onde a gente vai trabalhar com 3 exemplos. Tá? Eu vou direto no primeiro, depois a gente vai olhando os outros. Bom, o que é esse primeiro aqui, galera? Eu vou usar um
meu assistente, que eu defini lá agora, que tem memória e tudo, e vou pedir, vou fazer uma troca de mensagens aqui, pedindo para o meu modelo escrever para mim um endpoint REST com Java usando Quarkus. Eu estou perguntando lá, como é que eu escrevo um endpoint REST em Java usando Quarkus? Tá? Isso aqui eu defini uma mensagem. Tá? Aqui eu só estou printando a mensagem no System Out. E aqui, ó, quando eu dou Model Generate, percebam que eu estou mandando Chat Memory Messages. Estou mandando todas as mensagens que eu tiver, só que nesse momento eu só tenho uma mensagem. Tudo bem. Tá? Eu estou mandando uma mensagem aqui. Porque eu adicionei, né, meu user message aqui, ó, no Chat Memory. E, automaticamente, ao rodar o Generate em cima do modelo, mandando as minhas memórias de mensagem até agora, ele vai gerar para mim uma resposta. Imediatamente, essa resposta aqui, eu vou adicionar ela na minha memória. Por quê? Eu sei que estou trocando mensagens com o modelo, então eu preciso ter toda essa história de memórias. Tá? Tenho aqui a minha primeira resposta, vou printar ela, vou fazer uma pergunta em cima. Bom, eu pedi para ele me criar um endpoint REST, acho que ele criou, ele me respondeu. Na sequência, eu vou falar para ele o quê? Cria um teste para mim, né, baseado nisso, com no máximo 15 linhas. Tá? Pedi para ele escrever um teste para mim. Vou adicionar essa segunda mensagem no meu chat memory, vou printar aqui, e de novo, vou dar um generate com todas as minhas mensagens. Estou sempre mandando tudo. Então vocês perceberam que a cada mensagem isso vai aumentando? Então quando você está lá meia hora no chat GPT mandando coisa, ele está mandando 1 bilhão de coisas naquele prompt, porque ele tem desde a sua primeira mensagem. Beleza. E galera, isso aqui é um código de demo, tá? Óbvio que a gente ia ficar fazendo essa linguiçona aqui, se fosse um código real. Vamos executar esse código, tá? Para ver o que acontece. Então vai ser aqui um code REST. Code REST. Beleza. Nesse caso, como eu tenho troca de mensagem, eu não fiquei printando não aqui no terminal, eu joguei direto aqui no outro. Tá? Então, vamos ver o que ele criou aqui. Ó. Como é que eu escrevo um REST endpoint em Java usando Quarkus? Aí ele fala, para escrever um REST endpoint em Java usando Quarkus. Aí ele começa, cria o projeto, define não sei o que, aqui tem o código da classe, faz bem certinho. Né? Ó, coloca as dependências, faz o build, ó, precisa atualizar o modelo porque não precisa mais do clean. Tá? Você vai rodar o Quarkus, não precisa. Aliás, não precisa nem do compile. Só MVN Quarkus Dev. E aí ele até fala como é que você testa. Ó, vai, não sei o que, beleza. Aí eu mandei para ele. Cria um teste para mim com no máximo 15 linhas. Aí tá. Aqui está um 5 testes para sua classe. Vai, todos no código. Beleza. Isso aqui foi criado pelo modelo. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, que eu esqueci, vou mostrar agora. Não sei se alguém parou para pensar como raios eu estou me conectando no modelo. Né? Estou me conectando lá no OpenAI. Né? Como é que eu estou me conectando? Existe uma propriedade, que é esse cara aqui. Ó. Quarkus, LangChain4j, OpenAI, API Key. Tá? E aqui é a chave que eu estou, a minha chave mesmo. E parte dela está comida dentro, vocês vão ver com a chave inteira. Galera, assim, eu estou usando o Paro. Tá? Assim, eu coloquei $5 de crédito, eu estou dando palestra tem 3 semanas já sobre isso e eu gastei alguns centavos ainda. Então, para essas coisinhas aqui é ok. Tá? Se você não quiser mesmo gastar nada, existe uma chave pública da OpenAI chamada Demo mesmo. Demo. Tá? Se você usar Demo nos seus projetos, você vai se conectar e você consegue fazer bastante coisa. Na verdade, essa palestra inteira eu fazia usando a chave Demo. Só que numa versão um pouco mais antiga do LangChain4j. Nas versões mais recentes, o que eu vou mostrar no próximo exemplo, parou de funcionar na chave Demo e funcionava na chave Sparks. Tá? Não sei se é feature ou se eles realmente estão querendo que a gente comece a pagar mais para ficar fazendo. Né? Mas enfim.
como eu uso muito e é muito barato, então para mim vale a pena gastar 5 doletas. Bom? Então é assim que eu me conecto e aqui tem outras propriedades, se for o caso, depois eu mostro para vocês. Beleza, então mostramos o primeiro caso que é um cara que eu não mostrei isso tudo, né, gente? Lembra que eu falei dos tokens? Né? Que o token pode ser palavra, pode ser caractere, pode ser isso aqui, né? Se vocês olharem aqui, ó, eu estou criando um cara chamado tokenizer, e aí eu estou falando que você vai trabalhar no máximo com 1000 tokens. Por que a gente estava usando 1000 tokens? Porque a gente estava usando a chave, essa chave demo. A chave demo ela tem um limite de 1000 tokens. Essa chave que eu estou usando agora, eu nem sei qual é o limite dela. Então, teoricamente, não precisaria utilizar. Mas a gente só fez isso para realmente manter a coisa rodando. Você quer palavras aí? Lucas, as palavras? Então, aí depende de como o modelo vai tratar. Você vai passar para ele e falar assim, trata para mim como 1000 tokens. Nesse caso aqui, pelos testes que eu vi, ele está tratando mais como palavras mesmo. Mas ele pode pegar, dependendo do contexto, pegar uma palavra e considerar cada caractere um token. Tá? No caso, gastaria muito mais rápido os 1000 tokens. Né? Mas é meio por conta do modelo mesmo. Vamos ao segundo item. Aqui, esse é um cara que eu pessoalmente prefiro mais trabalhar porque ele é um pouco mais simples, requer um pouco menos de configuração. Que é você usar esse cara aqui, Conversational Chain. O que acontece? Você vai instanciar esse cara e você vai criar mensagens do mesmo jeito. Tá? Então, aqui no caso eu estou falando para ele, explica para mim de forma breve o que é o Kubernetes com no máximo 3 linhas. Tá? Aqui a primeira mensagem, printei ela e mandei ela executar igual eu fiz no outro caso. Né? Só que eu vou dar um chain execute e aqui eu pego a resposta. Printo a resposta. No segundo caso, outra mensagem, você pode criar um YAML para mim, também mando executar. Percebam que aqui eu só estou mandando executar as mensagens, eu não fico exatamente adicionando na fila, eu fico gerenciando a memória, não defino os tokens, não defino nada. Então ele abstrai muito mais essa complexidade para você. Tá? Então esse é mais um jeito de fazer, vamos ver como ele funciona nesse caso. Beleza? Vamos ver o que ele fez. Aqui, ó. Você pode me explicar o que é o Kubernetes com no máximo 3 linhas? Aí ele falou, Kubernetes é um projeto open source de container, de orquestração, beleza? Você pode escrever um YAML para mim, uma aplicação, fazer um exemplo, né, de fazer um deploy. Claro, né, ele é super educado. Né? Aqui está o exemplo e tal. E aqui está o YAML, tá? Que até todas as vezes que eu rodei, não vi nenhum erro nos YAMLs que ele fez. Tá? Então, me parece que está ok. Aqui no caso ele está dando um exemplo de um Nginx. Inclusive, ele já te fala até como você usa para fazer o deploy. Tá? Não, chegou. Não, nesse caso não. Isso é uma coisa interessante, tá, gente? Eu falei para vocês que a ideia disso é gerar algo mais próximo de uma linguagem humana. Então, se eu chegar para o Danilo e falar, Danilo, explica para mim o que é um Kubernetes. Se eu pedir para ele 10 vezes seguidas, embora ele diga a mesma coisa, ele vai variar uma palavra ou outra, ele vai variar uma entonação ou outra, porque é uma pessoa falando. Né? Então, os modelos eles tentam simular isso de alguma forma. Mas tem um cara, eu estou falando isso porque eu já vi esse finalzinho aqui, ele ensinando a você a rodar o kubectl para fazer o deploy do YAML. Onde que a gente define isso? Então, não era parte do contexto, mas deixa eu falar aqui. Esse cara aqui. Ó, esse temperature. Ele vai de 0 a 1. Tá? No 0 é o seguinte, cara, tem um termo que eu esqueci agora em inglês que eles usam para isso, que é para você exatamente o quanto ele vai viajar no que ele vai falar. Oi? Alucinar. Alucinar. Quem falou isso? Quanto ele vai alucinar? 0, ele alucina 0. Então, assim, ele vai sempre te responder mais ou menos a mesma coisa. Né?
O 1, ele vai, você pode te falar receita de bolo, vai falar do Kubernetes. Tá? Claro, ele vai tentar sempre manter o contexto, mas ele vai variar muito mais. Então, por exemplo, se você está, igual, não sei se é o próximo exemplo ou outro, que é o chatbot, pode ser que você queira ter uma pitadinha de variações, para ele simular mais uma linguagem humana. Aí vai de casos. Agents and Tools. O que é isso, galera? Olha só. Aqui. Agents and Tools. É assim. No nosso exemplo aqui, eu criei uma aplicação que manda e-mail. Só que o LLM, o modelo, ele pilha, sei lá, quantos quinquilhões de dados lá, que tá lá os dados, né? Você tem uma interação com ele, mas assim, ele não tem esse tipo de serviço, mandar um e-mail, acionar uma fila no Kafka, sei lá, mandar um SMM, não faz essas coisas. Né? Por quê? Porque isso é parte do seu negócio, é parte do seu contexto, do seu negócio mesmo. Mas você consegue usar ele para orquestrar a execução de serviços do seu negócio através desse cara que a gente chama de tools ou agents. Existem esses dois termos, agents e tools. Então, embora não vai ser o modelo que nesse caso aqui, por exemplo, vai mandar o e-mail, mas ele vai orquestrar o envio do e-mail. Como é que ele vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa. Lembra que eu falei do System Message? Aqui eu estou definindo para ele, ó, você é um poeta profissional. Estou dizendo para o meu agente que ele é um poeta profissional. Outra coisa nova aqui que eu não tinha mostrado ainda. Se vocês olharem aqui, o meu User Message, ele é um template de um prompt. Lembra que eu falei que o LinkedIn te ajuda, ele te dá algumas coisas meio prontas. Uma delas é você poder criar templates de prompts. Por quê? Para eu não precisar ficar toda hora escrevendo aquele mesmo prompt. Então aqui eu estou falando, ó, escreva um poema sobre tópico. Aí eu vou passar só o parâmetro tópico. O poema deve ter X linhas, aqui a quantidade de linhas. Tá? E aí envia por e-mail. Pô, envia por e-mail. Tá bom. Mas se você olhar aqui, ó, no AI Service, tem um cara que eu não tinha usado até então, que é esse Tools. E eu estou referenciando uma classe ali, Email Service, que é uma classe que eu criei. Se você olhar essa classe, mais simples do mundo, tá? Application Scoped, estou injetando aqui um mailer, tá? Mailer é uma extensão, para enviar e-mail. Agora tem um cara aqui, ó, eu estou anotando esse método com um tool e dizendo para ele, em linguagem natural, envie o conteúdo por e-mail. Ou seja, vai bater uma requisição lá no LLM, fala assim, faz tal coisa e manda por e-mail. Aí o LLM vai, faz tal coisa e fala assim, opa, eu não sei mandar e-mail. Você tem aí uma ferramenta para mandar e-mail? Ah, você tem. Então, manda. Ele manda para a ferramenta mandar para esse método, executar esse método com o conteúdo que ele gerou. Tá claro? Ele faz a chamada por esse método mesmo, ele consegue fazer isso. Ele vai devolver, na hora que ele devolver o conteúdo, ele vai devolver o conteúdo e falar, ó, e eu estou vendo aí que você tem um método que envia e-mail, então aciona esse método com esse conteúdo. E essa frase que tem ali dentro de tu é a frase que você referenciou lá no outro exemplo. Não, isso aqui eu podia falar, se você olhar aqui, ó. É o mesmo ali, send, dispõe. Então, mas não precisa ser igual, eu podia escrever outra coisa. É que como ele usa a linguagem natural, ele está entendendo. Ah, entendi. Então isso aqui que você vai usar para mandar e-mail. Entendi, isso aqui. Eu não vou usar isso para mandar e-mail. Tá? E aqui, o mailer. E aí aqui é o método normal do mailer. Tá? Vai mandar, aí que vai pegar um send, vamos poder mandar. Beleza? E aqui está o conteúdo. Aqui está o conteúdo. E aí, deixa eu... Bom, e aqui eu tenho o meu endpoint, que eu tenho lá o e-mail me apoia, então me envia um e-mail. E aqui eu estou falando, ó, escreva um e-mail sobre, isso aqui foi na palestra que a gente fez semana passada, o pessoal pediu para falar uma palestra sobre pizza. Vocês querem um poema sobre o quê, gente? Vai, escolha um assunto.
Sobre LLM. LLM e Java. Vamos ver se ele escreve em português. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes de seguir. Ó, o Quarkus ele tem um negócio chamado Dev UI. O que é o Dev UI? Ele é um dashboard que você tem acesso à sua aplicação, na sua aplicação, só em tempo de desenvolvimento, então isso não vai para produção. E ele tem uma série de funcionalidades, mas o que eu vou usar agora aqui, ele te dá a visibilidade de todas as extensões que estão sendo utilizadas no momento. Se vocês repararem, eu estou usando uma extensão chamada MailPit, exatamente uma extensão para lidar com e-mails. Tá? Outra coisa que o Quarkus faz interessante, tem um serviço chamado tem uma feature chamada Dev Service. O que é o Dev Service? Por exemplo, eu estou lá desenvolvendo, eu preciso de um banco de dados na minha aplicação. O que a gente fazia lá atrás? A gente ia lá, baixa o MySQL, instala o MySQL, aí dá config na porta, aí não sobe, aí não sei o que, aí tem o disco, subiu, beleza. Aí você vai começa a desenvolver a sessão do seu MySQL local. Isso melhorou bastante com o container. Eu vou, baixo o container, mas ainda assim, aqui na porta tem o volume, não sei o que, o dado, ele é efêmero, Beleza, melhorou bastante. O que o Dev Service do Quarkus fez? Ele levou isso usando o teste containers, todo mundo conhece o teste containers, pelo menos ouviu falar. O que ele faz? Nesse caso aqui, por exemplo, eu falei, minha aplicação, como é que ele percebeu que minha aplicação manda e-mail? Porque se você olhar aqui, voltou? Então, galera, o que ele está fazendo aqui? Então, ele deu para mim um servidor de e-mail local para eu poder fazer meus testes. Beleza, então vamos ver como isso funciona. Eu vou dar aqui o localhost e vai ser agora o e-mail me apoia. E vamos ver se ele escreve um e-mail sobre LLM e Java. Ele está falando, escrevi um poema sobre LLM e Java. Foi enviado para você por e-mail. Pô, foi mesmo? Aqui, ó. Escreveu mesmo. Escreveu em português. Escreveu. The Real of Code, LLM Java, Shine Bright. Enfim, ele escreveu um poema. Tá? Helder, só um comentário que a gente teve aqui do Wellington, que ele estava comentando que ele estava construindo uma aplicação de NLP, com Apache NLP, e ele precisa pegar umas frases ali e gerar um resumo e interpretações a partir disso, dessas frases. Ele comentou que usar o ChatGPT ou já uma aplicação como essa assim, vai facilitar muito assim, a vida dele. Assim, pô. Bem legal, assim, pelo menos a gente vê que o público assim está começando a utilizar algumas coisas
usar uma ferramenta dessa, assim, com certeza facilita a vida do pessoal, né? Ó, eu tenho usado coisas assim, por exemplo, às vezes eu rodo questionário em eventos que eu faço, ou entre os meus alunos, tá? Às vezes eu crio prompts assim para pegar esses dados, inclusive eu vou mostrar como faz isso agora, pegar esses dados, combinar eles com o LLM e tirar insights dos dados. Assim, estatísticas, o que é bom expor, às vezes tem coisa que a pessoa escreve, né? Pô, você tem que ir lá ler 500 respostas. Cara, o modelo consegue falar para você, ó, as pessoas têm falado mais disso, mais daquilo, elas têm essas preocupações, aquela. Você consegue usar. E isso aqui, gente, a gente fez de uma forma de brincadeira, mas, cara, aí você começa a perceber, poxa, realmente, saiu daquele negócio, brincadeirinha de internet, não sei o quê, eu começo a conseguir usar isso para orquestrar funções de negócio. Então a coisa começa a ficar bem mais interessante. Vamos ao próximo, que é o Embedded Documents. Esse para mim é o melhor de todos. Inclusive, esse é um cara que eu precisei separar. Deixa eu parar aqui. Aqui. Gente, o que é o negócio aqui? Olha só. Vou começar a mostrar que acho que é mais fácil de explicar. Primeira coisa, meu assistente. Tá? Isso aqui é uma aplicação que a gente vai criar um chatbot. Tá? Do nosso... Aqui eu estou simulando que eu tenho uma agência de aluguel de carros. Chama Miles of Smiles. E aqui eu estou falando, aqui é o System Message. Eu estou definindo para o modelo como é que ele vai, para o meu assistente aqui local, como é que ele vai se comportar. Certo? Então eu estou falando, antes de prover qualquer informação sobre as reservas e os cancelamentos, você precisa checar o número da reserva, nome do usuário, último nome do usuário e a política de cancelamento em termos de uso. Antes de cancelar, confirma que ele quer conceder. Não cancele se a dar, enfim, ele coloca uma série de negócios e aqui ele define uma data. Gente, olha só. Beleza, eu defini aqui o comportamento do meu agente. O que eu tenho aqui? Tem esse cara aqui. Isso aqui são os termos de uso da minha empresa. Eu falei, esse termo, não sei o que, aí, toda a política, as reservas, os cancelamentos, o uso do veículo. Através, lembra que eu falei lá do RAG, né, que é o... Eu sempre esqueço a abreviação do RAG. Está aqui, Retrieval Augmented Generation. Né? O que é? Eu estou pegando, no caso, essa é a minha política aqui do meu negócio, colocando isso na memória e falando para o modelo, ó, isso aqui eu quero que você coloque isso como parte do nosso contexto de trabalho. Beleza. Fiz isso aqui, o que eu vou ter? Eu tenho umas classes de serviço, mas é mais para fazer mocking, tá? Então, cancela, não cancela, adiciona, não adiciona. Aqui é mais um mocking mesmo local. E tem um socket. Tá? Então nem vou mostrar muito aqui, porque é um código bem bobinho mesmo. Vamos mostrar como é que isso vai acontecer na prática. O host, chat. Tá? Então ele já começou. Como é que eu posso te ajudar hoje? Eu vou falar para ele o seguinte. Posso falar em português? Escrever? Se eu for falar, ele vai ter. Português. Sim, você pode falar em português. Como eu posso ajudar em relação ao serviço de aluguel em casa? Quero cancelar a minha reserva. Eu tenho uma reserva só, tá, gente? Uma dele. Para que eu possa ajudar no cancelamento da reserva, preciso que você forneça o número, o seu nome, etc. Aí eu vou falar. De Moraes, reserva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpe, não consegui encontrar a reserva. Não consegui. Ah, tá, porque não é o de Moraes. Tá? Vamos mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. John. Isso está certo.
Beleza. Aí ele está falando, ó, desculpe, não, John Doe, número da reserva, nome do cliente, lista da... De acordo com a política de cancelamento, reservas podem ser canceladas em 10 dias de busca. Então ele fala que não pode cancelar. Você deseja prosseguir? Eu estou indignado. Pode resumir a política? Aí vai lá. Reservas podem ser canceladas até 7 dias, se tiver reserva, não sei o que. Então, gente, eu não codei nada disso. Eu criei uma interface com ele, um socket no local aqui na página, dei para ele a política e ele consegue emular o atendimento. Aqui é mais um ponto que eu falo, poxa, aqui está fazendo sentido. Não faz sentido usar um negócio desse. E último modelo, último exemplo que eu queria mostrar para vocês é o, deixa eu ver aqui, Local Models. Tá? Eu estou, no caso aqui, trabalhando com, deixa eu parar aqui. Estou trabalhando, acessando a OpenAI, na internet, etc. Mas, por diversos motivos, você pode querer trabalhar com coisas locais. Né? Tranquilo quanto a isso. Vamos fazer isso, inclusive. Eu vou abrir, eu fiz um cara aqui. Marcos, olha. E vou subir aqui. Aí, só a fim de curiosidade para vocês, eu baixei alguns modelos. Eu baixei um aqui, ó, que é o 70B. São 70 bilhões de parâmetros, né? Que foi utilizado para treinar. Ele tem 40 GB. Ele tem 40 GB. Esse prompt que eu vou mostrar para vocês agora, que ele vai responder em alguns segundos, eu deixei umas 3 horas e ele não respondeu. E assim, é um Mac M1, não é uma máquina ruim, não. Mas isso aqui é bem pesado. E aí você tem ideia, então, do poder computacional que está por trás desses modelos que a gente fica brincando de fazer pergunta de orologia, por exemplo. Então vamos ver aqui. No caso aqui, gente, eu fiz exatamente o mesmo exemplo da Terra plana, tá? Só para a gente ter uma comparação dele acessando um modelo local. Então, no caso aqui, bem mais simples até. E aí vamos... Deixa eu ver se está rodando. Localhost. Aí até se a gente vir aqui no olhando aqui, ele vai mostrar que ele está trabalhando, que ele está respondendo. Então ele fala, estou feliz em ajudar, mas eu tenho que te corrigir, a Terra não é plana. E aqui você consegue ver um pouco do trabalho que ele fez para dar essa resposta. Foi relativamente rápido. Mas aí é um exemplo de você usar isso localmente. Certo, gente? Então, esses eram os exemplos que eu queria mostrar para vocês. A gente já vai para as perguntas. Só uma última coisa que eu queria mostrar. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse e sobre muitas outras coisas, a gente tem um programa na Red Hat chamado Red Hat Developers. Acredito que até alguns de vocês já façam parte. Que é onde a gente concentra todas as iniciativas da Red Hat voltadas para desenvolvedores. Tá? Nesse QR Code especificamente, vocês vão ter acesso a vários tutoriais e a livros. Tem uma coisa interessante, quando você entra lá no site da Red Hat Developers, você vê um livro lá do Daniel Wall ou do Edson Yanaga, né, que
juntos bem. Aqueles são livros mesmo, tá? O que acontece? Quando alguém da Red Hat assina com a online ou com a main, em vários casos a Red Hat compra os direitos autorais desses livros para que ela possa distribuir gratuitamente. Então, esses livros que estão lá são livros mesmo, não é e-bookzinhos. Então, tem bastante coisa legal. E também tem todos os eventos que a gente for fazer, todos os outros conteúdos, tutoriais, a gente publica. Tá bom? E, se vocês quiserem acesso a esse código que eu mostrei hoje, falta eu comentar as alterações que eu fiz no hotel. Mas eu vou comentar no final aqui, e aí mas o repositório é esse. Certo, gente? Dúvidas? Você já disse que você ia explicar o que era aquele exclusions, alguma coisa assim? Bom, o que acontece? Essa demo do chatbot, ela estava junto com todas as outras demos. Só que eu tenho lá os termos de negócio da minha empresa lá de aluguel de carros. E aqui ele ficava disponível em memória. Né? Eu faço um embed e fica na memória. E ele ficava disponível para todos os agentes da demo. Então, às vezes, eu fazia perguntas para os agentes de outras partes da demo e ele respondia: eu vi que você tem uma empresa. Eu disse: não, uma empresa. E assim, enquanto eu estava usando a chave demo, que é aquela chave pública que acessa o OpenAI, a base do OpenAI gratuito, ele funcionava bem. Quando eu comecei a usar o 3.5 e o 4, aí ele bagunçava mesmo, porque como ele tem muito mais contexto, muito mais poder de processamento, ele tenta o tempo todo ver se o que você está... entender o contexto que você está perguntando. Então ele pode até às vezes alucinar mais, ou não, no entanto, porque na verdade você está dando dado para ele. Então, para não confundir mais, eu isolei essa dentro do embedding de uma outra, e aí fica só nele, por isso que aquele assistente estava com aquela diretiva. Desculpa, se for de contexto, seria exceção? Não. Não, o contexto que eu falo é do dado mesmo, né? Porque esse documento dos termos de uso, ele coloca isso em memória. Então, eu falo contexto nesse sentido, né? Tipo, da aplicação mesmo. Então, aquilo está disponível para todo mundo que eu marcar ali como Register AI Service, todos eles têm acesso àquilo que eu joguei no embedding da minha memória. Outra dúvida, digamos que eu estou codando lá, sem querer, fiz um loop infinito. Ele consegue barrar isso ou ele vai... Você tem uma cota, sei lá, ele vai gastando sua cota, como é que é? Então, no meu caso, né, eu coloquei $5. Né? Se acabar os $5, ele para de responder. Entendi. Por isso que, assim, como eu estou só fazendo coisas, né, demo, palestra, essas coisas, então eu vou deixar sempre, que é o depósito mínimo, né, $5. Então, se eu estourar, eu vou perder no máximo R$25. Mais uma dúvida. Você falou que ele é um agregador, mas eu não vi onde você falou assim, eu quero usar as APIs da OpenAI. Está na Properties aqui. Deixa eu usar aqui. Ó, aqui eu estou olhando. Entendi. Tá? Se eu pegar a outra demo, vou pegar o notinho aqui. Ó, aqui eu estou usando aqui. Ó, OpenAI. Então, no fundo, você mexeu mais no Properties. As anotações em si vão se manter. Sim. Legal. Entendi. Tanto que, assim, o código em si dessa minha demo do Olhama é exatamente o código do OpenAI. O que mudou foi as propriedades. Legal. Então, eu mexo nas propriedades, por isso que eu falo. Ele abstrai bastante coisa do que você... Sim, tem coisa que vai ser específica? Tem. Se você olhar o... Ó, se você olhar aqui, ó, esse tokenizer é um OpenAI tokenizer. Então, às vezes, tem coisas que são específicas. Mas, por exemplo, se eu usar Conversational Chain, ele já serve o meu mesmo para qualquer um. Esse Conversation eu tinha notado alguma coisa, não sei se
se é isso. Eu tenho a visão que ele tem uma memória e você não precisa gerenciar. Esse conversation é o que ele guarda no contexto, né? No outro modelo que você mostrou anterior, aí você declarava, né? Que dá no outro, eu declaro a quantidade de tokens, né? O Conversational Chain, ele vai seguir esse cara aqui, ó. Você repara que, se eu olhar aqui, ó, Conversational Chain, eu vou ter um builder. Qual o modelo que eu estou utilizando? O model. O que é esse model? É esse Chat Language Model, que é esse cara aqui, ó. Não é nada disso, esquece. Enfim, é o Chat Memory Model. Então, assim, ele vai gerenciar para você mesmo. E aí, você tem que tomar cuidado com as suas fotos, o que você estiver utilizando aí. Esse de memória também é a forma de... Ele exclui os mais antigos, né? Quando vai... Se você trabalha com isso aqui, sim. Se tiver um limite de 1 bilhão de mensagens, quando você chegar a 1 bilhão em um... Isso aí não oferece um algoritmo ou menos utilizado, opções diferentes disso não, né? Seria assim, sei lá, tem uns trechos lá que em 50 chamadas eu nunca utilizei. Aí ele excluiria, ou ele priorizaria manter os que eu utilizo mais. Ele tem esse padrão mesmo. Se o pessoal online também tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aqui que a gente está acompanhando aqui. O César perguntou sobre compartilhar um material por e-mail, mas acho que você colocou o QR Code aí, né? Acho que depois você vai publicar também, acho que nas suas redes sociais, acho que você chegou a compartilhar tudo, acho que a gente chegou a compartilhar tudo. Aqui está só o código, né? Não sei se eles querem os slides não tem muita coisa não. Mas se alguém quiser, bota no chat e me fala. Se for o caso, eu publico. Sobre o uso você usou o modelo do Llama local, você chegou a reparar alguma diferença assim em resposta, alguma coisa de conteúdo mesmo assim? Como que grande, assim, qualidade mesmo. De qualidade. Porque assim, ali foi um cara bem simples, né? Fala da terra plana. Mas se você começa a falar coisas um pouco mais complexas e mesmo essa parte de memória, assim, eu não gostei tanto dos resultados. Mas é compreensível, porque, assim, uma base de 4 GB, super pequena... Comparado com os teras que ele tem lá no Petatera. Se eu não me engano, essa última versão do OpenAI, eu não vou chutar agora porque eu vou falar besteira, mas me falaram do tempo de treinamento, foi mais de um mês treinando. Eles usaram, isso é uma coisa interessante. Então. Eles usaram um cluster Kubernetes para fazer o treinamento do modelo com 7.500 nós. O cluster que foi usado para treinar tinha 7.500 nós. Então foi o poder de processamento bem. E assim, GPU. Só queimando ali. Queimando. E a NVIDIA valorizando, né? Podia ter comprado ações da NVIDIA. Nossa. Acho que tem alguma coisa ali. Apareceu aqui. O Max comentou que é sobre o QR Code que está na tela. O Ricardo comentou também aqui. Mas é mais o QR Code mesmo. Sobre o conteúdo. Não tem mais dúvida, tô vendo aqui. Bom, gente. Não vou embora ainda que não acabou. Agora nós vamos ter a parte do talk show. O Victor vai apresentar. Você quer fazer um break de 2 minutos, 5 minutos aí? Tomar uma água? Para o El. Eu tô de boa. Se quiser parar um pouquinho. Tchau, pessoal, tudo bom? Não apareci. Não, a gente pensou o seguinte, né? Já que o Alan está aqui, e o pessoal que está aqui, que é de Campinas, está lá, vocês também,
a gente quer que as pessoas se vejam palestras, né? E aí, para manter o grupo de atividade, né? E aí a gente pensou assim, fazer umas perguntas pro Helder. Primeiro que assim, Helder, fala um pouco da sua história com o Java, cara. Quanto tempo você está trabalhando com Java? Qual foi sua experiência, assim, grande? Boa. Olha só, minha entrada no Java eu devo muito a um grande amigo nosso, o Bruno Taí, que vai lembrar dessa história, que é o Vinícius Sendia. Não sei quantos conhecem. Já vi isso. Vinícius Sendia, quem não conhece, ele trabalha hoje na AWS e ele é um dos fundadores da Global Code. A Global Code é a empresa que roda o TDC. Você imagina que muitos conhecem. Lá em 2002, eu estava numa empresa que programava em Visual Basic 5, com Oracle 7, Oracle 7 e 8, e estava começando a ouvir falar de Java. Eu tinha terminado a faculdade. Deixa eu me situar aqui. Estava terminando a faculdade. E aí eu ouvi falar que ia ter um mini curso gratuito de Java 2E na época, o J2E, na USP. E eu tinha ouvido falar do Vinícius Sendia, não sei o quê. Tô começando a ouvir falar dessa linguagem, eu vou lá assistir, era de graça. Né? Cara, eu já me assustei porque eu lembro que eu cheguei lá no lugar, não lembro exatamente o lugar que eles pegaram, mas tinha gente sentada no chão, gente pra fora, gente inteira, botada, aquele negócio quente pra caramba. Vinícius, umas 8 horas, eu acho. Eu quero fazer live coach em 2002, né? 2002. Cara, eu saí de lá alucinado. Eu falei, eu preciso fazer. Porque assim, o que eu vi de cara? Como eu trabalhava com Visual Basic, que era client server, a gente tinha um monte de problemas de instalar e de usuário, de incompatibilidade, não sei o que. Cara, a gente vai rodar tudo em browser, vai rodar na internet, não sei o que. Era isso pra gente. Era o Applet. Então, eu lembro que o nosso login era feito com Applet. Então eu comecei aí. Eu lembro que eu voltei alucinado. E eu lembro que o próximo projeto que teve na empresa, que era para fazer uma modernização naquele sistema, eu consegui convencer eles a fazer em Java. Aí na época eles contrataram uma consultoria, eu comecei a acompanhar o projeto, não sei o quê, aí comecei rodando, parei mais. Então foi assim que eu entrei, lá em 2002. Durante muito tempo eu ainda ficava, assim, eu programei em várias linguagens, né? Então durante muito tempo eu ficava programando em várias delas, nos projetos que eu ia. Depois de uns anos eu consegui me concentrar em ficar só no Java mesmo. E aí, uma pergunta aqui que já mandaram lá, mas eu vou segurar essa aí, né? Que aí qual foi o seu caminho profissional no Java Chamber? Você começou a palestrar quando? Assim, tipo, qual foi o... A primeira palestra no evento foi em 2016. Nem faz tanto tempo assim, para pensar. Foi no TDC São Paulo. Foi na trilha Java. Na época tinha uma trilha chamada Java Enterprise. Inclusive foi uma palestra com o Bruno. A gente deu uma palestra sobre, eu lembro até o título, que era alta disponibilidade de Java. Alta disponibilidade de aplicações com Docker e Java. Então na época a gente estava numa fase, porque assim, quando surgiram containers, quando surgiu o Docker, o container já existia. O Docker ele trouxe padronização, só que a gente não tinha padronização. Quando teve um padrão, cara, o mercado inteiro começou a adotar container. Só que o Java, no começo, a entrada do Java no container foi muito lisa, assim, né? A gente teve alguns problemas ali, mas estava bem nessa de, vamos fazer Java, vamos fazer container e tal. E aí, foi a minha primeira palestra lá. Cara, Java Champion é assim. Existem 5 pilares em que uma pessoa é avaliada, né, para ela ver um Java Champion. Eu nunca sei se eu lembro todos de cabeça, então, mas tem a parte de conhecimento, realmente, né, conhecimento de Java, parte de
liderança e comunidade, parte de projetos, influência e eu não lembro a outra, se o Bruno lembrar depois. Então o que acontece? Como é que funciona o processo? Né? Um ou mais Java Champions vai querer te recomendar para você se tornar um Java Champion. Então essas pessoas vão montar um dossiê sobre o Vitor. Vou montar um dossiê do Vitor. Falar, Vitor, eu acho que o Vitor tem que ser não. Você não vai chegar e mandar para a lista dos Java Champions. Eu acho que o Vitor devia ser um Java Champion, porque o cara fez isso, aquilo. E aí vão mandar as evidências, os links, as palestras, os materiais. Vão montar um documento e vai mandar para a lista dos Java Champions. E aí tem duas fases, né? A primeira fase é só para ver se alguém tem alguma coisa contra aquela indicação que está sendo feita. Se ninguém tiver nada, vai para a votação. Se não tiver 2 votos contrários, por exemplo, com 2 votos, na verdade a gente costuma dizer que com 1 voto contrário já para tudo, porque as pessoas vão questionar, isso aqui, normalmente para. E aí se for praticamente unânime, a pessoa é eleita, né? Então assim, a minha jornada, cara, começou lá, né, com as palestras, tudo, e aí depois eu percebi que nessa questão de você compartilhar conhecimento, você, além de contribuir muito na vida dos outros, você também gera uma reciprocidade. Né? As pessoas começam a te conhecer mais, começam a te respeitar mais, começam a saber o que você sabe, e começam a gerar essa coisa, né, em volta da pessoa. Mas mais ou menos isso. Né? Aí fui parar na Oracle. Importante dizer que o funcionário da Oracle não pode ser Java Champion na política do programa. Então, assim, existem provavelmente centenas de Java Champions que não são Java Champions porque são funcionários da Oracle. Do ArcSci. Exatamente. Inclusive aconteceu algumas vezes. Né? A pessoa ser Java Champion, ela entra na Oracle, ela, entre aspas, perde o título. A gente fala que vira um aluno. Né? Então o título é como se fosse um título honorário. Né? Se essa pessoa sai da Oracle, o título volta. Né? Porque enquanto funcionário não pode ser. Inclusive, eu lembro quando eu entrei, teve 2 Java Champions que falaram que estavam para me recomendar, mas como eu virei funcionário, mais ou menos isso. E agora a pergunta que pediram ali, a gente já tinha botado na lista, né, sem saber se é Quarkus ou Spring. Os dois. Qual que é a diferença dos dois, assim? Cara, quando você recomendaria um, quando você recomendaria o outro? Não, eu falo os dois pelo seguinte. A pergunta é mais brincadeira, tá? Não existe rivalidade, não. Eu falo, assim, de verdade, como a galera Spring, eu falo assim, cara, você não precisa escolher. Por quê? Porque você já tem um monte de coisa do Spring que está disponível no Quarkus. Então, assim, se você usa Spring Data, Spring Web, Spring Cache, cara, Spring JPA, enfim, não vou lembrar todas de cabeça. Você consegue usar isso no Quarkus, o mesmo import, a mesma anotação é igualzinho, o mesmo código, não muda nada. Só que você vai ter o footprint de memória menor, você vai ter toda a experiência, né? Uma coisa que me chamou a atenção bastante no Quarkus, inclusive, hoje eu posso falar já, né? Quando o Quarkus foi lançado, eu estava na hora. E eu achei sensacional, né? Caramba, o que os caras conseguiram fazer, né? Porque assim, não é só mais um framework, ele traz a experiência para os usuários. Eu mostrei para vocês o DevUI, o Developer Boot, essas coisas eu não tinha visto antes, coisa parecida. E eu lembro de eu numa reunião, daí na hora, falando, não, esse negócio, não, você não pode falar, gente. O negócio é bom mesmo, cara. Era tudo que o Java falhava, né? Então, muita coisa que realmente questão de startup rápido, de baixo consumo de memória, de compatibilidade com o código nativo, os caras resolveram. E assim, quando eu entrei lá, eu conheci um pouco mais a história de como foi feito. Os caras fizeram muito rápido. Eles pegaram o time animal, os caras fizeram muito rápido. Então, assim, eu acho que dá, assim, você consegue usar o Jakarta aí no Quarkus, você consegue usar o Market Profile no Quarkus, você consegue usar aquele no Quarkus. E qual, assim, você que a galera sabe, explica um pouquinho do JKTE, que o JKTE seguindo a linha do Java EE, né? Assim. Agora é a pergunta minha, assim, qual que é a relação do
Quarkus com Java EE hoje, né? Tá. Assim, vamos lá. No princípio era o Java. Começou tudo junto. Tá? Começou tudo junto, meia dúzia de especificações. Aquilo começou a crescer. Uma hora eles quebraram 3 especificações. Java 2EE, Java Micro Edition e o JDK. Java Development Kit. Tá? O J2EE, em 2006, virou Java EE. Deixou de ser Java 2EE, virou Java EE. Eu até brincava, né? Falei assim, ó, se você ainda chama de Java 2EE, você está 15 anos atrasado. Porque desde 2006 que não é mais Java 2EE. E em 2017, a Oracle resolveu doar todo esse mundo chamado Java EE para a Eclipse Foundation. Na Eclipse Foundation se virou Jakarta EE, porque a Oracle não abriu mão do nome, porque o brand ainda é deles. Então a Eclipse Foundation foi lá e reconheceu o Jakarta EE. Na verdade, o Jakarta EE, ele é o pai de todo mundo aqui nessa história. Se você pegar a release do Spring, lê a release do Spring, vai estar assim, tal coisa, compatibilidade com o Jakarta EE versão X. Por quê? O Spring, ele é uma implementação feita em cima de APIs do Jakarta EE. Então, até o Otávio costuma dizer que ele é um wrapper em cima do Jakarta EE. Então, assim, não faz nem muito sentido a galera ter rivalidade, porque as coisas andam muito juntas. Inclusive, tem muita gente que trabalha no Jakarta EE que trabalha também no Spring, contribui nos 2 projetos. O Kevin King contribui nos 2 projetos, ela fez o Hibernate e contribui nos projetos. Assim. E aí, falando do Quarkus, né? O que o Quarkus tem muito relacionado ao Jakarta EE é que o Quarkus ele implementa 100% das APIs do Microprofile. E o Microprofile ele foi construído em cima de APIs do Jakarta EE. Então as coisas estão intimamente ligadas. O compromisso dele é com o Microprofile, né? Não com o Microprofile, na verdade ele contém uma especificação. Porque ele é compliance com o Jakarta EE, o Jakarta EE tem uma listinha lá de Isso, não, ele não é um servidor Jakarta EE. O que ele tem lá, porque assim, vamos lá. Tinha lá o Jakarta EE. Aí a galera falou, a gente precisa criar um profile, isso em 2016 eu estava inclusive na reunião que eles criaram o Microprofile. Eles falaram, a gente precisa criar um profile específico de microserviços, porque o Jakarta EE para microserviços é muito grande. Não faz sentido você esperar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos para subir o servidor de aplicação para você ter um serviço rodando nele. Então começou-se a pensar na questão de você ter um profile específico de microserviços. Nasceu o Microprofile. Como é que nasceu o Microprofile? Eles foram no Jakarta EE e pegaram, pegaram o CDI, pegaram JAX-RS, pegaram JSON-B, mais alguma. Colocaram config. Criaram o config, exatamente. A primeira versão foi essa. Então, o Microprofile nasceu pensando algumas APIs do Jakarta EE e começou lá. E aí, dentro do Microprofile, aí projetos que deu vida própria. Tem colaboração, tem muita gente, inclusive, que trabalha nos 2 projetos, mas ele começou a caminhar aqui. Quando lá na frente criaram o Quarkus, os caras falaram, faz sentido a gente ter uma implementação do Microprofile dentro do Quarkus. Então, assim, o Quarkus ele não é uma implementação do Microprofile, mas ele contém uma implementação do Microprofile que é um projeto chamado Smallware, que é a implementação que a Red Hat fez do Microprofile e aí ele tem vida dentro do Quarkus. É mais ou menos essa uma coisa relacionada. Agora tem pergunta aí? Vocês têm perguntas? Apareceu uma pergunta aqui, hein? Online, desculpa. Deixa eu pegar aqui, ó. O César perguntou aqui, para uma pessoa iniciante na programação que esteja com interesse para entrar na área, o que é necessário? Ou quais os passos que deve seguir? Então, para uma pessoa iniciante, quais são os passos? O que ela precisa ali para poder iniciar na área de programação? Acho que principalmente no mundo do Java, assim, acho que não só no mundo do Java, mas na área de tecnologia, assim, como um todo. Cara, primeiro, eu costumo dizer que assim, a gente que está há muito tempo, a gente meio que esqueceu como foi aprender. Não sei se vocês lembram como foi aprender, eu não lembro muito. Mas o que eu percebo quando eu vejo a galera entendendo é que a barreira, às vezes, ela parece ser bem grande, assim, de você não saber escrever uma linha de código para você pôr um sistema de produção.
Então, o que eu diria é o seguinte, isso é uma coisa até que eu aprendi com o Bruno. O iniciante, o foco dele é aprender a botar código em produção. Então, o que isso envolve? Vai envolver ele aprender lógica, vai aprender ele entender algoritmo, entender a sintaxe da linguagem. Então, assim, ele vai ter que dar uma mergulhada e vai ter que ter um pouco de paciência, porque às vezes no início a coisa é meio confusa. Mas o importante realmente que está começando é isso, esses 3 pilares. O cara aprender a codar, então vai ter que, se for Java, entender como que a linguagem funciona minimamente, entender como é que desenvolve o pensamento lógico. Então, outro dia eu estava no Uber e o cara me perguntou, mas o que é lógica? Então, assim, você desenvolver esse pensamento lógico, que é algo que hoje para a gente é natural, mas não é natural na maior parte das pessoas. Então, assim, acho que é mais ou menos assim que rola essa transição. A primeira matéria é lógica de programação, né? Então, você vai começar. Também começaria por aí. O Jonathan comentou aqui que o Éder é fera mesmo, então mandou um parabéns aí. Obrigado. Super conteúdo aí. Acho que online aqui, o pessoal online, se tiver mais dúvidas, pode ir mandando aqui, acho que a gente não tem tempo. Vou aproveitar que vocês estão pensando nas perguntas, vou pegar um negocinho que eu trouxe aqui. A última aqui seria assim, qual que seria o futuro do Java? Cara, é assim, ó, eu costumo dizer. Se você olhar o comitê executivo do Java, o que é o comitê executivo? É um grupo de pessoas e de empresas que definem o que está sendo feito no Java e o que vai ser feito no Java. Continuamente, né, definir o roadmap. Então você vai ver as empresas lá. Tem lá, sei lá, Intel, Twitter no X, não, mas IBM, Red Hat, Oracle, Microsoft, enfim. Eu conheço poucas linguagens, conheço poucas linguagens com o tempo de existência que o Java tem, no ano que vem o Java faz 30 anos, que tem a quantidade de investimento em inovação e em evolução que o Java ainda tem. Tem muitas linguagens que são realmente antigas, mas que estão mais ou menos estacionárias, o que não necessariamente é ruim. O Java você ainda percebe um investimento pesado em continuar crescendo, continuar evoluindo. Então, assim, se a gente fez tudo que... Se diz o Java como linguagem, qual é o JVM? Ecossistema. Qual é o ecossistema? Essa é uma pergunta interessante, que sempre que a gente fala, desculpa interromper, né? Sempre que a gente fala de Java nas redes sociais, a galera fala assim, não, mas JVM é uma coisa, Java é outra. Que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Bullshit, bullshit total. É ecossistema, é que assim, o Java ele meio que extrapolou, né, a questão da linguagem, né? Porque assim, você tem a plataforma, você tem o JDK, você tem a JVM, você tem um monte de frameworks à volta, você então, assim, construiu-se um ecossistema. Então assim, cara, o futuro do Java para mim, eu acho que eu vou me aposentar muito antes do Java. E olha que eu não vou ter me aposentar com você. O que eu ia falar, gente? Olha só, eu trabalho na Red Hat, né? Vocês sabem. Eu lembro que antes de eu entrar na Red Hat já tinha um item na Red Hat que todo mundo fica alucinado por esse item. Qual que é esse item? Chapéu. Só qual que era o problema? Só funcionar na Red Hat tem o chapéu. Quando você entra na Red Hat, dá ali 1 mês, 2 meses, você recebe o chapéu da sua casa. E tem um nome, né? Você não sabe, chama Fedora. Recentemente a Red Hat criou uma versão desse chapéu que ela pode ser, de certa forma, distribuída. Eu trouxe um hoje para vocês. Então, vou deixar na mão do Daniel para vocês sortearem. Sorteio. Sei lá, ver aí o que vocês querem Será fazer. aí? Porque, se desse para mandar pelo correio, eu poderia passar para o pessoal online. Eu acho muito complicado. A gente faz a passagem assim, com a coordenação para todo mundo assim. Cabeça assim, tá? A gente pode... Tipo, do Harry Potter. Sugiro sortearem, mas aí fica o sorteio entre vocês. Pô, não, Estão vendo qual é a vantagem de vir pessoalmente nas É, Ó, pessoal, pessoalmente. temos Pode aqui um sortear no próximo. É, Que aí já fica o pessoal que tá em casa. Porque isso é. que a galera, eu tô pensando que a galera quer ficar no online. Porque a primeira coisa que eu vai ter online.
A gente quer, só dando assim, eu, o Bruno, o Danilo e o Ricardo, a gente está tentando ressuscitar, que é viver, né? O Java Campinas, né? Então, por isso que a gente está tentando fazer mensalmente, né? O pessoal da matéria deu uma ajuda aí e a gente vai. E vão ter mais eventos aqui no Vão ter mais eventos na matéria, né? Dando uma realizada com outras que podem surgir, né? Já dando aquele gatilho ali que quem quiser aí falar com o chefe aí para abrir o POF, né? Então é isso, mensalmente a gente vai tentar fazer um evento aí, não sei se julho vai ter, porque julho normalmente Inclusive até você que está online aí, tipo, se tem uma palestra, conteúdo, a gente tem algumas pessoas presenciais aqui, tem Dorival, tem algumas palestras, a gente está com o For Papers aberto, então... vou passar até o link para jogar ali no chat. Então, assim, a gente está montando a nossa comunidade aqui, a comunidade é formada por nós, né? Então, assim, temos palestras, tudo, mas é legal vir mais pessoas palestrar. Então, assim, a palestra do Helder sensacional, assim, muito boa, conteúdo super top, assim, senioridade super elevada. Mas a gente também tem interesse em conteúdos mais júniores, então, assim, conteúdos mais simples que for, assim, compartilhar o conteúdo do Helder comentou muito bom, né? Um dos pilares para se tornar um Java Champion é compartilhar conteúdo e ajudar outras pessoas. Então, assim, por mais que o conteúdo seja simples, compartilhar esse conteúdo é muito importante, assim, porque já mostra que é um dos pilares dentro de uma comunidade, não só da comunidade Java, mas comunidade tech e open source como um todo. Assim. É importante vocês entenderem que os grupos de usuários são os lugares mais seguros, assim, para você começar mesmo. É um lugar que, cara, eu nunca dei uma palestra, começa no grupo de usuário. Você pode ser mais simples, né? Tipo, não pode. Não precisa ser nada complicado. Não, vou falar 5 minutos, beleza, cara. Vem e fala. Porque é o lugar seguro para você começar. Foi onde eu comecei, foi onde um monte de gente que eu conheço. Eu comecei no Sou Java Campinas mesmo, acho que eu comecei no Sou Java Online. 2014. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado, Helder. Queremos agradecer o Helder, a matéria também, pessoal. Em breve, novidades. Alô? Vou fazer um aqui.